Pai, nós acabamos de louvar o Teu nome e agradecemos por esse momento tão especial. Nós cantamos aqui, ó Pai, nessa noite que a nossa fonte é o Teu amor. Também cantamos que tudo vem de Ti e tudo está em Ti. E Te agradecemos pelo Senhor ser tudo para nós. Esse momento de olhar, de se voltar para a Tua palavra, contextualize-nos, Pai, a ela, modela os nossos corações, leve-nos a sermos ensinados e aperfeiçoados na Tua presença. Eu estou aqui para isso nessa noite, Pai, que os meus irmãos participem, ó Pai, de desejar, por isso de dizerem, eis-me aqui para ser aperfeiçoado pelo Espírito naquilo que Ele ministrar ao meu coração nessa noite. Fale conosco, porque esse é um tempo do Senhor conosco, e nós assim pedimos a Tua bênção e a Tua iluminação ao se voltar para a Tua palavra. No nome santo de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos nesse mês de novembro dentro de um assunto relacionado àquilo que tem a ver com algo muito presente, muito corriqueiro da nossa vida comum. Tem a ver com o impacto da nossa relação com Deus no que diz respeito ao dinheiro. O dinheiro que é algo que faz parte das nossas vidas. O título dessa série, desse tema de mensagens é Mais que Dinheiro, Fidelidade. Mais que dinheiro, fidelidade. Por que a gente está se dedicando assim, em falar bastante nesse assunto, não é? Esse que é um assunto reconhecidamente tão espinhoso, quando diz respeito à nossa fé, à nossa caminhada, exige da gente, e principalmente da gente que está num mundo tão fomentado pelo dinheiro, não é? E fomentado pelo dinheiro no que diz respeito àquilo que se lucra e se obtém com relação a ele, e naquilo que no crivo pessoal também ele fornece como possibilidade, não é? Por que falar tanto sobre esse assunto? A gente precisa falar porque esse é um assunto muito importante das nossas vidas. Todos os dias da nossa vida nós passamos por N situações que têm a ver com dinheiro. Se trabalhamos, nós estamos fornecendo a nossa força de trabalho para sermos recompensados por ela. Se efetuamos transações das maiores às menores, envolve quantias de dinheiro. Muitas das nossas decisões estão sempre sendo levadas a crivos em considerar: está valendo a pena? Poderia ser mais barato? Ou está muito caro? Dinheiro que faz parte da nossa vida. E se o dinheiro ele faz parte dessa vida material e concreta da qual nós experimentamos, da qual nós vivemos, nós devemos entender e enxergar o dinheiro à luz daquilo que Deus espera de nós. Porque se Deus ele é tudo para nossas vidas, tudo precisa ser visto, enxergado, praticado a partir de uma ótica de Deus. E eu sei que isso é muito incômodo em muitas situações, mas assuntos incômodos são assuntos para serem tratados na igreja também. Independente do que se diga, independente do que se faça lá fora. Como eu já disse num outro domingo, a gente tem muitos esmandos nesse assunto, nessa questão, inclusive daqueles que se afirmam povo de Deus, daqueles que se afirmam cristãos. Com certeza temos, mas nem por isso vamos deixar de falar. Por exemplo, o casamento dos nossos dias ele é muito desacreditado em todos os aspectos, e nós insistimos em falar sobre o quanto a família é boa, o quanto ela é um projeto de Deus, o quanto ela é defensável perante a Bíblia, o quanto nós temos que lutar por ela sim, ainda que se tenha um monte de gente dizendo o contrário à rua fora. Quanto ao dinheiro, tem muita gente agindo de uma forma leviana, fora e dentro da igreja, mas nós precisamos olhar para a Bíblia e entender o que Deus nos ensina como princípio para que a gente caminhe como crentes fiéis, entendendo no lidar com o dinheiro conforme Deus espera de nós, não conforme aquilo que a gente já tem um pressuposto e acha que deva ser. Porque se a gente simplesmente se agarrar a um pressuposto que é muito confortável para a gente e a gente nem quiser se dedicar ao assunto, isso vai nos colocar numa mesma situação em que os fariseus estavam no tempo de Jesus.
Eles estavam com muita conceituação interna dentro dos seus corações. Eles não estavam nem querendo se reciclar a respeito delas, porque o que eles tinham lá dentro estava tão entranhado que eles não estavam abertos ao novo, do qual eles precisavam para serem refeitos e aperfeiçoados, no caso pela pessoa do nosso próprio Jesus naquele tempo. Então nós devemos passar por esse tempo, por esse assunto e tirar dele a melhor produtividade, sim, tá? A gente, no último domingo, nós passamos sobre pensar a respeito do que Deus espera do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro. E hoje nós seguimos uma caminhada muito aproximada a isso. Domingo passado nós vimos, de uma maneira aqui resumida, Deus espera que você ganhe o seu dinheiro, que você empregue o seu potencial, que você exerça a produtividade da qual Ele te capacitou e tenha a sua recompensa por isso. Deus, Ele espera que você obtenha o sustento e a subsistência. A gente viu a partir do Gênesis que isso foi dado, que isso é esperado por Deus, sim. E Deus também espera que você tenha o seu dinheiro para desfrutar, para você usufruir dele, porque isso faz parte, segundo a gente viu também na palavra de Deus. Nós vimos que Deus espera que você o honre com o seu dinheiro. A gente viu que Deus espera que o seu dinheiro seja instrumento de bênção sobre os outros. E nós ainda vimos que Deus espera que o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro esteja à disposição do projeto que Ele tem, que pode ser visto, percebido na igreja local ou em muitos trabalhos que o povo de Deus, de uma forma como igreja do Senhor, seja local, seja universal, se propõe a fazer pelo mundo. E isso passa pelos recursos do povo de Deus, sim. Então, nós vimos esses assuntos sobre o que Deus espera do seu dinheiro. E hoje nós vamos, muito atreladamente a tudo isso, nós vamos ver como Deus espera que você lide com o seu dinheiro. Nós vamos ver um olhar mais qualificado acerca desses pontos, nos voltando a um aproveitamento aqui. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a gente seguir é ganhando o dinheiro. Como empregar então o potencial e exercer a produtividade? Nós já vimos que Deus espera isso, mas como isso deve acontecer? E aqui de antemão respondendo, eu proporia, Deus espera que você empregue seu potencial, que você exerça a sua produtividade com excelência para a glória de Deus. Não basta apenas empregar potencial e exercer produtividade, mas isso deve ser com excelência, porque isso condiz com a santidade de Deus. Isso tem a ver com a presença e a manifestação do Espírito Santo em nós. Quando nós pensamos em alguns atributos de Deus, isso nos conta como Deus é perfeito, na sua santidade, como Ele é excelente, como Ele é exatamente isso que nós podemos chamar de alguém perfeito. E se o Espírito dele habita aquele que pertence a Ele, como que a nossa vida, a nossa prática comum não vai manifestar características dessa particularidade? Não é? Dessa busca pela excelência, uma vez que a gente está convivendo com o Espírito Santo de Deus, o Espírito que nos faz nos voltar para as palavras de Jesus, para os ensinos de Jesus, que também nos faz nos contextualizarmos com toda a vida de Deus. Então nós vamos começar olhando para isso. Eu vou ler aqui um trecho, hoje de novo, novamente nós vamos passar por vários textos bíblicos, acompanhe aí na sua Bíblia, anote, celular, Bíblia, aproveite ao extremo, continue depois na sua semana com tudo isso. Mas hoje nós começamos aqui, vamos olhar para Êxodo 31, os versículos de 1 a 5. Êxodo 31, versículos de 1 a 5, diz assim, preste atenção no que diz aqui esse texto, ele vai dizer assim: Disse então o Senhor a Moisés: Olha, eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, do meu Espírito, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei.
a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, assim como as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos quando servirem como sacerdotes, bem como o óleo para ungir, bem como o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. O texto aqui ele fala do quê? Ele fala de quando o tabernáculo está sendo construído. E ele vai ser construído mediante especificações, conforme exatamente o que Deus havia ordenado, mas não apenas conforme Deus havia ordenado, mas com a gente que Deus quis que estivesse envolvido no processo. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui mostra que Deus faz questão de reparar em quem está envolvido naquilo que Ele está realizando. E Deus espera o melhor. Aqui nós vamos ver, sim, Deus falando sobre a presença do seu Espírito em termos de capacitação, em termos de realce da destreza, da habilidade, da plena capacidade artística. Mas nós vemos que Deus não falou assim, naquele contexto, para Moisés: olha, Moisés, veja alguém para fazer o serviço. Olha, Moisés, simplesmente escolha alguém e você sabe as especificações e faça. Mas tem pessoas específicas designadas para isso. E a gente deve reparar nisso aqui, isso deve nos chamar a atenção. Em 2 Crônicas 2:13 a gente vê um outro episódio, não é? Lá é Hirão dizendo a Salomão, quando esse está enviando profissional para elaboração de coisas para agora o templo do Senhor. 2 Crônicas 2, versículo 13 vai dizer assim: eu estou te enviando, né? Hirão dizendo para Salomão: eu estou te enviando Hirão-Abe, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, e em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos para com os de meu senhor Davi, teu pai. Mais uma vez a gente vê que Salomão está nessa transação ali com Hirão, que vai fornecer suprimentos para a construção do templo, mas é enviado para a conjuntura do templo que vai ser erguido profissionais altamente capacitados. Eu ainda vou ler aqui contigo Daniel 6, versículos 1 a 3, trecho bem interessante, vai dizer assim para a gente, presta atenção. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. E aqui a gente tem uma passagem bem interessante. Dentro de uma leitura de recursos humanos para a época, havia toda a província, a grande província da qual Dario governava, e para que aquilo fosse bem governado, tanto território, tanta gestão que precisava ser feito, ele levantou 127 líderes. Mas era muita gente para administrar, muita gente para acompanhar. Então ele definiu 3 grandes líderes sobre eles. E o texto não diz que havia uma colocação em aberto, não havia um processo seletivo para alguém ser o chefe desses 3. Eram os 3. Mas o fato é que Daniel, ele se destacou. Daniel, ele de fato chamou a atenção. Daniel se destacou tanto entre os supervisores, entre esses 3, que por suas grandes qualidades, o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. O rei começa a olhar para uma nova posição que ele vai criar, porque ele gosta tanto do serviço que Daniel fazia,
Ele gostava tanto do emprego, da energia, da capacidade, da potencialidade, do potencial, da produtividade de Daniel, que ele fala assim: eu preciso colocá-lo, porque eu não apenas quero que ele gerencie 1/3 do império, mas quer saber, eu quero que ele controle, que ele governe, que ele supervisione tudo, porque o serviço dele é muito bom. Porque Daniel, ele era temente, ele fazia o que ele tinha a fazer com excelência. Aquilo que estava para ele fazer, ele entregava o seu melhor. Isso chama a atenção do rei, o rei quer recolocá-lo para um nível acima, diante daquilo que ele já fazia. Indo para o Novo Testamento, a gente vai ver aquele texto tão conhecido que diz assim, 1 Coríntios 10:31. Olha, irmãos, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ali naquele trecho ali, Paulo está falando sobre a liberdade dos cristãos, sobre o que era lícito, não era lícito, sobre o que convinha, não convinha fazer, mas o que, em meio a todo esse assunto, Paulo vai dizer, ele vai destacar sobre essa ótica que agora, a partir do Novo Testamento, se vive sobre viver para a glória de Deus. E é claro que Paulo estava falando isso, sim, e tinha que falar. Se você agora é salvo por Jesus, se agora o Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito da excelência, o Espírito que aponta para Deus, o Espírito que aponta para aquilo que Deus traz para a sua vida, se tudo isso é presente, é vigente para você, você agora está religado a Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, por meio da obra da salvação que Ele fez na cruz do Calvário. Como que você não vai viver essa vida que Ele te chamou para viver? E aí Paulo vai dizer, olha, não importa o que vocês façam, desde as coisas mais elementares a essas que estão na nossa discussão sobre o comer, o beber e todas as coisas mais, qualquer coisa mais, que tudo seja feito para a glória de Deus. Então a primeira lição que a gente precisa pensar sobre o lidar com o dinheiro tem a ver com o dinheiro que a gente vai ganhar, que a gente vai receber. Mas a respeito disso, nunca pode ser só o dinheiro. Nós devemos representar os valores que pulsam dentro de nós enquanto lidamos com o nosso dinheiro, representando Deus nas nossas atitudes, representando Deus nos nossos negócios, representando Deus nos nossos tratos, nos nossos compromissos. Nós precisamos buscar uma excelência igual essa que era presente ali na vida de Daniel, sim. Alguém comprometido com Deus. Houvesse o que pudesse haver, ele estava comprometido com Deus. Gente do qual Deus vai olhar e vai ter prazer em nos envolver naquilo que Ele está fazendo, porque Ele fala assim, existe capacidade, existe produtividade dedicada, existe potencial focado e ainda está cheio do meu Espírito e ouvindo o meu Espírito para que Ele produza e entregue o melhor para o mundo. Como esse caso do qual nós vemos aqui no texto que nós lemos na primeira passagem aqui, quando o tabernáculo foi feito. Isso agora não é somente para uns homens, porque o Espírito do Senhor está para todos nós. Como nós não vamos viver essa realidade tão profunda, essa realidade de sermos referenciados, inclusive sim, por homens, diante da excelência da qual nós apresentamos. E tudo isso é possível quando a gente enxergar mais que dinheiro, sempre fidelidade. Fidelidade naquilo que envolve o ganho dos meus recursos, sim. Primeira coisa que, pensando sobre tudo isso, eu estava refletindo aqui para essa mensagem, tem a ver com pensar sobre como que seria negociar com Jesus, não é verdade? Nossa igreja, nós temos um fornecedor. Entre tantos, um fornecedor que dá gosto de lidar com ele. Porque quando nós vamos fazer orçamento com ele, ele traz um orçamento claro, bem informado, com todos os detalhes precisos, as informações que a gente precisa. Ao longo das nossas negociações com ele, a gente percebe que ele tem um preço justo. Quando o serviço dele chega para a gente, eu olho para esse serviço e eu falo assim, que serviço de uma pessoa dedicada. Quando eu recebo as coisas que ele envia, quando eu olho o embrulho que ele faz, eu penso assim, ele estava aqui de verdade quando ele estava fazendo isso. Porque ele se preocupou como esse material ia ficar dentro da moto que
Motoboy, né? Sabe como é que é? Ele embrulha pensando para que o material chegue íntegro aqui para nós. Problemas acontecem com qualquer fornecedor. E quando tem problemas, esse fornecedor resolve os problemas da melhor forma possível. Quando você precisa falar com ele, ele tem um bom trato com você. Quando você precisa acertar alguma coisa, ele tem a melhor possibilidade, a melhor disposição. E ele é crente. E ele é um crente fiel. Porque quando eu converso com ele, eu vejo que os filhos dele são bem criados. Eu vejo que além de bom profissional, ele é bom marido. Eu vejo que ele é dedicado, atuante, ele entrega o melhor na igreja local dele. Ele e a família dele. Eu vejo que ele se esmera por entregar o melhor. E, gente, quando você acha um bom fornecedor, você não quer largar dele mais de jeito nenhum. Eu já fiz transações, negócios na minha vida, que depois de 3 anos eu precisei do mesmo serviço. Adivinha para quem eu fui correr atrás de uma pessoa que estava a muitos quilômetros de distância para mim? Porque você sabe que o preço é justo, a entrega é boa, o orçamento é impecável, que a pessoa está ali, ela vai entregar o melhor para você. Sabe, negociar com Jesus, eu penso que seria assim. A gente deve pensar sobre as nossas funções, sobre os nossos empregos de energia, em prol do dinheiro que a gente ganha. Porque é lamentável quando a gente ouve pessoas que se frustram e não querem trabalhar com gente evangélica. Já ouviu as pessoas assim? E tem, hein? Que tristeza, meus irmãos. Que tristeza. E eles não estão errados, sabia? Deixa eu te contar por quê. Quando a gente fala que a gente segue o único Senhor verdadeiro, que Ele nos chama para ser luz do mundo, sal da terra, que a gente transpira, convive com o Espírito da sabedoria dentro de nós, quando isso é a realidade da nossa vida, a gente afirma tudo isso, você acha que a expectativa de quem está ouvindo vai pensar no quê? É o melhor negócio do mundo. Mas aí a pessoa se frustra quando vê que tudo isso é um puro rótulo. Alguém se propôs a muito, mas entregou nada. Porque pessoas entregam qualquer coisa, não estão preocupadas com a glória de Deus, não representam, não personificam a fidelidade em todos os sentidos da vida que elas deveriam exercer para as suas vidas, para as suas caminhadas comuns. O propósito do Evangelho é nos apontar para Cristo, para que nós sejamos iguais a Ele. A realidade, eu já disse isso em muitas ocasiões, é a igreja de Jesus ser a imagem de Jesus refletida em tantas histórias distintas, mas todo mundo olhando para o mesmo Senhor, todo mundo visando fazer as coisas como Ele faria, representando os valores dEle, transpirando as aspirações dEle. E isso era para fazer com que as pessoas quisessem nos contratar, as pessoas quisessem reter a gente quando nós estamos nas nossas empresas e por algum motivo decidimos sair. Isso é para as pessoas olharem para a gente e falar assim: eu quero contratar aquele serviço, eu quero aquele profissional, eu quero realizar transações, porque dá prazer trabalhar com esse cristão aí. Isso começa a partir de quando a gente ganha o nosso dinheiro. Se é Jesus que nós estamos interessados em seguir, como que isso não vai encantar as pessoas? Isso deve nos fazer pensar, sim. Colossenses 3, 23 e 24, Paulo diz àquela igreja, ele diz assim: olha, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Paulo está falando para um público de dentro da igreja, mas Paulo não está falando só aos irmãos. Paulo está falando assim: olha, no mundo sejam luz, façam como tudo vocês estivessem fazendo para o Senhor, façam com gosto, façam com excelência, entreguem o melhor, porque vocês servem o Santíssimo. Vocês estão diante daquele que traz novas todas as coisas para vocês, a palavra de sabedoria está diante de vocês, vocês precisam ser diferentes. Isso começa a partir do aspecto do ganho do nosso dinheiro. Ganhando dinheiro, como obter o sustento e a nossa subsistência? Indo para um próximo tópico aqui, de forma digna e justa. Semana passada nós já vimos essa passagem de 2 Tessalonicenses 3, quando Paulo vai dizer àqueles irmãos assim: olha, não sejam pesados para os irmãos,
Não sejam pesados, não. Nós nos tornamos um exemplo para vocês de não sermos pesados a vocês. A gente trabalhou quando a gente teve que trabalhar e a gente só pôde romper com isso quando a gente não se tornaria pesados a vocês. Quando a gente fala sobre esse não ser pesado, não tem a ver somente com as ajudas, com as contribuições. Tem a ver com o tipo de profissional que você é também. Porque tem profissional que é pesado para o seu superior. Às vezes, por algum motivo, situação, circunstância, aquele superior não pode abrir mão daquele funcionário, mas é difícil trabalhar com aquele profissional. Ele torna a vida difícil, ele torna o dia de trabalho mais complexo, mais cansativo. E é disso que Paulo está falando. Nós que somos o povo do reino de Deus, da luz, a gente precisa que os nossos ambientes de trabalho sejam agradáveis mediante o nosso servir a Deus antes de servir aos homens, que nem nós vimos aqui em Colossenses no ponto anterior aqui, não é? A gente vê isso muito claramente, tem a ver com o que nós exercemos na nossa vida comum. Nós precisamos honrar, glorificar a Deus, sendo pessoas que fazem diferença, que trazem o diferencial para a sua vida, mediante os valores que nós buscamos e transpiramos a partir de vir para o reino de Deus. Lucas 19, 8 e 9 vai contar o episódio de quando Zaqueu ele é resgatado por Jesus. E quando Zaqueu ele é resgatado por Jesus, a vida dele já muda de uma hora para outra radicalmente. Já pulsa no coração de Zaqueu e pensa assim: olha, se eu estou mancando com muita gente, eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres, porque é certo que ela não veio de um método ilícito. E naqueles que eu sei que eu lesei, eu vou restituir 4 vezes mais. E a resposta de Jesus àquela afirmativa foi: houve de fato salvação nessa casa, porque quando o evangelho vem para as nossas vidas, ele revoluciona as nossas vidas. Isso tem a ver com a forma da qual a gente gere, com a gente lida com o nosso dinheiro também, não é? A nossa subsistência, talvez a gente possa pensar assim: puxa, mas e a vida de Zaqueu depois? Porque a ideia aqui é o seguinte: Zaqueu ele era um cobrador de impostos, ele estava lucrando há muito tempo com muito dinheiro que ele ganhou das pessoas. A ideia é a seguinte aqui: olha, eu vou restituir com juros, porque eu lesei pessoas e eu vou restituir a altura. Eu não vou devolver a mesma quantia que eu lesei elas lá atrás, porque eu vou devolver a menos. Esse dinheiro está aqui rendendo na minha mão. Porque é isso que o evangelho faz para nós, em querermos lidar com até o nosso sustento, a nossa subsistência de forma digna, justa. Como a gente vê, o evangelho chegou à vida de Mateus e provocou essa revolução. Ganhando dinheiro, como se desfrutá-lo? De forma grata e contentada, ou seja, com contentamento ou satisfeitos. Relendo aqui, a gente leu a semana passada, mas entendendo como aqui agora. Eclesiastes 3,13 vai dizer: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Olha o que ele está dizendo: olha, poder comer, beber e ser recompensado é um presente, ou seja, ele não está falando de coisas extraordinárias, revolucionárias, ele está falando poder, ter a capacidade, a possibilidade de comer, beber e ser recompensado, é receber um presente de Deus. A sensação de receber um presente é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa, não é? Ele está falando sobre satisfação, ele está falando sobre algo que produz contentamento e alegria no seu coração. 3,22 Eclesiastes: por isso concluí que não há nada melhor para o homem que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Essa expressão ela vai se repetir: não há nada melhor, em 2,24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, não há nada melhor, ele está querendo dizer, há valor naquilo que Deus nos deixou para viver e desempenhar, há valor, mas é recompensa do trabalho, é o comer, o beber, usufruir daquilo que Deus nos trouxe, há valor nisso e há sabor nisso, se Deus está junto no processo da sua vida, porque Deus torna as coisas todas diferentes. Primeiro dia aqui da série nós lemos, volto a ele, 1 Timóteo 6,8 vai dizer, por isso, caro Timóteo, olha, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, não é?
A fala dele tem a ver com, não assim, uma questão de conformismo, mas é reconhecer o bem que isso traz. E por que traz? Porque a fala de Paulo para Timóteo é assim: você tem o Senhor na sua vida? Há valor ou não há? O Senhor é o suficiente para trazer brilho, alegria para a sua vida ou não está? Ou não traz? É nesse aspecto que ele está falando. Deus é tudo o que precisamos e Ele não nos deixará em privação, ou seja, viva com gratidão, tendo o que comer, o que beber, esteja satisfeito, esteja grato, porque o amanhã Deus suprirá. E essa satisfação, segundo também o que Paulo disse a Timóteo, vai nos tirar da aparência do mal de buscar dinheiro, e por meio da ganância, por meio da ambição, por meio da avareza, poder se cair sim em tentações que levam à queda, usufruindo daquilo que foi colocado, mas de uma forma grata e contentada. Olha, Deus me permitiu essa possibilidade, seja satisfeito, tenha contentamento. Mas como pode ser que haja contentamento nisso? Se Deus for tudo para você, Ele fará isso especial e você encontrará satisfação nisso na sua vida. Mas Deus precisa estar no centro do seu coração. Se Deus não estiver no centro do seu coração, não adianta buscar contentamento naquilo que você está vivendo, porque você pode ter tudo e nunca vai ser satisfeito. E a vida comum mostra isso tantas vezes para a gente. Como honrar a Deus com o dinheiro? Você deve honrar a Deus com tudo que você tem e com o melhor de tudo que você tem. Provérbios 3, 9 e 10 vai nos dizer assim: honre o Senhor com todos os seus recursos. Preste atenção, honre ao Senhor com todos os seus recursos. Não diz respeito só a dinheiro, diz respeito a tudo aquilo que Deus te possibilitou. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Essa noção de primeiros frutos tem a ver com a primazia, tem a ver com o especial. No dia do aniversário, quando a criança parte o bolo do aniversário, todo mundo quer o primeiro pedaço. Vai ter bolo para todo mundo, mas aquele bolo, aquele primeiro pedaço, ele vem recheado de significado. É a primeira parte, é a honra da coisa, não é? Então é isso que, essa ideia, em outras palavras, que ele está dizendo. Ele vai dizer: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Na essência completa do versículo 10, esse é um texto para o Antigo Testamento? Tem a ver com as bênçãos do Deuteronômio para o povo do Antigo Testamento? Tem. É totalmente atualizável para os nossos dias de hoje? Não, porque agora o nosso tempo mudou, mas a prosperidade ainda permanece para nós, não no sentido material físico que houve no Antigo Testamento para a nação de Israel propriamente dita, mas hoje essa prosperidade ela é espiritual, porque nós temos conosco em acesso direto por meio de Cristo aquele que nos dá o reino e todas as demais coisas. É essa prosperidade que deve encantar os nossos olhos, os nossos corações. Nós não devemos honrar o Senhor com todos os nossos recursos e com os primeiros frutos, querendo se dar bem nesse mundo, querendo se dar bem nessa vida, fazendo isso para que a gente alcance coisas. Tem muita gente ensinando isso de uma forma errada, enganosa. Não é o que Deus tem para o seu povo nesse tempo, nessa nossa época e nessa nossa geração. Mas o que Deus tem para o nosso tempo não é de nenhuma forma menor. Será menor se a gente querer enxergar Deus segundo a ótica desse mundo material. Achar que se dar bem na vida, estourar bem na vida, é ter coisas, é ter o materialismo, é ter o consumismo, é ter a grana, é ter a criptomoeda, é ter a conta abastada, é ter os melhores carros, é ter as melhores propriedades. Não! As nossas melhores possessões agora elas são na pessoa de Cristo para a vida eterna. O povo de Deus perde de viver a alegria da salvação quando está tão encantada com o aqui e agora desse chão que nós pisamos. Essa é a real prosperidade espiritual da qual nós devemos buscar. Mas aquilo que tem a ver com Deus que não muda permanece. A nossa honra a Deus deve permanecer. E com as primeiras medidas do que temos, sim, com certeza. Não é? Com os primeiros frutos de nós, todas as nossas plantações. Gênesis 4 conta sobre Caim e Abel. Gênesis 4, 2b vai dizer assim, a partir do 2b. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo,
Preste atenção nisso. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Você consegue entender aqui o contraste? Uma oferta, a oferta. Honrar a Deus, reconhecer Deus que se manifesta pela sua vida. Esse trecho curto aqui, ele mostra algumas coisas muito importantes para nós. A primeira delas, dura, difícil da gente pensar, mas temos que pensar. Há ofertas que Deus não recebe. Sério assim. Então nós temos que pensar nas ofertas que nós trazemos para Deus. E ofertas de todo quanto é nível. Não estou falando só de recurso não, de dinheiro não. Estou falando do seu tempo, estou falando da sua saúde, estou falando das suas capacidades, estou falando de tudo. E do seu dinheiro também, dos seus recursos também, sim, claro. Não é? Qual o fator que foi chave aqui, de uma oferta ser aceita e outra não? A honra. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E meus irmãos, já me preocupei com isso, em ver que como às vezes no dia a dia a gente começa a fazer as coisas mecanizadamente e sem adoração. Ah, está todo mundo fazendo, deixa eu ir lá fazer também. Ah, está previsto isso para, conforme aquilo que a gente aprendeu? Tá, deixa eu ir lá, uma oferta para Deus. Deixa eu entregar alguma coisa lá para eu ficar com a minha consciência bem e livre. Não é assim, meus irmãos. Tudo que nós fazemos é adoração, tudo deve vir com o coração, tudo deve vir com a gratidão, com o louvor a Deus, com o reconhecimento, com a prostração, com a glória diante dele, de falar: obrigado, Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela saúde que o Senhor tem me dado, eu vou querer empregar dela para o Senhor o seu reino, sim. Obrigado pelas capacidades que o Senhor tem aguçado em mim, eu quero entregar o melhor dela para o Senhor também. Eu quero ser excelente para o mundo comum com o qual eu interajo, mas a primazia disso eu ainda trago com primazia ao Senhor, porque é o Senhor que me faz ter todas essas coisas. Não é uma oferta, é a oferta. Isso aqui de uma forma muito destacada, a melhor oferta de honra a Deus. Nós temos que pensar sobre o que nós apresentamos ao Senhor, sim. Ah, deixa eu ir lá assistir um culto. Um culto. Ah, deixa eu ir lá ajudar alguém. Deixa eu ir lá ajudar alguém. Ah, deixa eu dar uma oferta. Ah, deixa eu... É mesmo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, então deixa eu fazer alguma coisa lá. E Deus sempre está buscando pelo nosso melhor. Sabe por que Deus está buscando pelo nosso melhor, meus irmãos? Porque Deus nos dá o melhor. A pessoa de Jesus Cristo era o melhor que nós poderíamos ter, e Deus deu. Nós cantamos aqui: se eu não entregar aquilo que me custar. Nós estamos uma geração de crentes, de pessoas que só querem entregar para Deus aquilo que não custa nada para elas. Que sacrifício é isso? Como a gente pode chamar isso de sacrifício? Sacrifício é uma palavra que tem conotações muito difíceis para a gente, eu sei. Mas na leitura, na contextualização bíblica, sacrifício é aquilo que você apresenta ao Senhor. Apresenta como uma substituição, como em busca de agradar, de ser aceito, de se tornar aceitável a Deus. Tem toda uma construção no envolto disso. Mas essa letra, essa frase, ela é muito precisa quando ela diz assim: como eu não vou sacrificar, eu preciso sacrificar aquilo que me custar, porque é a partir disso que eu estou dizendo, Ele é o meu Senhor, para Ele eu tenho o meu melhor, eu abro mão de mim mesmo na direção dEle, sim. Como ser um instrumento então de Deus sobre os outros? Um outro ponto que a gente viu: ajudando de bom grado, como se estivesse fazendo para si mesmo. Quem nos falou sobre isso foi Jesus. Lucas 10, 25 a 37 conta sobre a parábola do bom samaritano. Jesus não conta essa parábola por contar. Jesus conta essa parábola quando alguém faz uma pergunta. E aí Jesus vai discursar sobre isso, do qual Jesus quer cobrir. Vamos abrir lá rapidinho, Lucas 10, 25 a 37. As palavras de Jesus são muito necessárias para a gente. Lucas 10, de 25 a 37, a parábola do bom samaritano, NVI, diz assim, acompanhe na sua Bíblia ou celular.
Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? E aí que Jesus, em resposta, diz: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Um sacerdote, hein? E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O levita era da ministração do templo naquele tempo, segundo o relato de Jesus. Mas um samaritano, estando de viagem, um samaritano que era um povo repudiado pelo povo judeu, não é? Um estrangeiro, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus pergunta: Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Veja, irmãos, olha que interessante essa parábola que Jesus conta. Eu tenho aqui algumas perguntas. Segundo o relato que Jesus contou a título de exemplo, alguém obrigou aquele samaritano a ajudar? O samaritano tinha algum interesse ao ajudar aquele moribundo? Havia alguém vendo tudo aquilo sendo feito e aí, puxa, ia causar uma boa impressão? O samaritano falou: opa, minha chance de brilhar. Jesus disse, como se estivesse fazendo a si mesmo. Jesus disse: vá e faça o mesmo quando você ajudar. E quando a gente vai ajudar, quando a gente vai ser um instrumento de Deus sobre outras pessoas, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo a nós mesmos, com o mesmo grau de dedicação e entrega, sabe? Abrir mão-se de si mesmo, nós devemos fazer, visando representar Deus naquela vida, ser instrumento de Deus com o que temos, com o que somos. É isso. Nós devemos refletir. Como empregar o dinheiro no projeto de Deus? Isso, quando a gente fala no projeto de Deus, a gente viu na semana passada, tem a ver com pessoas. Isso é muito bem representado na conjuntura da igreja local, que é onde a gente participa diretamente com as pessoas, mas tem a ver com a igreja universal, com a missão de Deus feita pelo mundo, não é? Em missões, em muitos aspectos. Nós devemos empregar o dinheiro no projeto de Deus de bom grado e com interesse em participar. A Bíblia mostra, nós vamos ver. Nós devemos participar com alegria. Nós devemos participar com prazer e satisfação em participar. Nós devemos participar, sim, com regularidade, de uma forma que isso consagre a primeira parte do que temos ao Senhor, conforme também a renda que temos. 2 Coríntios 8, 1-3 vai dizer assim, e Romanos 15, 26, nós vimos isso na semana passada. Os crentes na Macedônia, eles não eram crentes ricos, ricaços. Eles eram pessoas de necessidade. Mas sabendo que os crentes da Judéia estavam passando dificuldades, eles não puderam se conter de ajudar aqueles irmãos. Eles falaram assim: o que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Nós vamos levantar uma oferta para esses irmãos. A Bíblia não detalha quanto foi levantado de oferta. Eu pressuponho que não foi muito, porque eles eram irmãos desprovidos de capacidades, de possibilidades. Mas o nosso Deus é o Deus que multiplica coisas. Nós não podemos esquecer disso. Jesus toma pequenos pães e peixes e satisfaz uma multidão. Por 2 vezes na palavra isso está registrado. Em muitas outras ocasiões isso vai também se revelar.
Muita gente fala assim, eu não tenho como ajudar, é muito pouco. E não é isso que a palavra de Deus provoca para nós. O chamado à fidelidade é você ter o gosto e o prazer, a satisfação de falar assim, é pouco, é o que eu tenho, mas, nossa, está na mão do Deus poderoso que pode multiplicar e fazer todas as coisas. Essa é a noção de quem está na visão daquilo que a Bíblia aponta. 2 Coríntios 9,7 vai dizer assim, dentro de um texto que Paulo fala sobre o exercício da generosidade. Paulo vai dizer assim, cada um dê conforme determinou, como propôs no seu coração. Mas olha, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então mais ou menos assim, olha, pastor, eu não vou dar com alegria. Não dê, não dê. Porque Deus não vai aceitar. A gente já viu aqui que tem uma oferta que Deus não aceita, não é? Não adianta querer fazer o bem, representar Deus na vida de alguém e fazer de má vontade. E de dar com má proposição e dar ali com remissão. Não é a vontade de Deus, não dê. Porque se você vai vir para o reino da luz, viver o reino da luz, viva de verdade, viva no para valer. Ou não venha, ou não faça. Porque Deus, Ele é verdadeiro, Ele é completo, Ele é perfeito em tudo. E Ele nos chama para viver das mesmas propriedades com Ele. Adoração em espírito e em verdade em tudo o que fazemos. Se você está ali, você quer fazer ali. Porque se você não quiser, não faça, porque não vai ter valor. Ah, pastor, mas aí vai ser recurso ao menos. Não se preocupe com isso, porque a obra é de Deus. É Deus que cuida dela. Não dê. Se você, pastoralmente eu tenho uma recomendação, vai dar com má vontade, não dê, por favor não dê, porque aqui a gente quer recursos, nessa obra que nós fazemos, nas obras que você for fazer mundo afora para o reino de Deus, faça com o coração ou não faça, porque Deus trabalha naquilo que crentes fiéis depositam e Ele é dono de tudo, Ele tem todas as possibilidades do mundo e Ele faz acontecer, porque tudo é dele. Simples assim. Entenda isso. Não dê por obrigação ou com pesar. Lucas 21, 1 a 4, episódio muito interessante da palavra de Deus. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Mas viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, olha, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava. Mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. É uma situação que visivelmente se viu quanto estava se dando. Tanto é que isso é constatável, Jesus aponta, isso era perceptível para Jesus, eu digo, né? E para todos os demais que podiam aferir ali o que Jesus estava indicando. E aí Jesus diz assim, olha, quantas ofertas estão sendo colocadas aí às vezes por causa do pesar, por causa da obrigação, por causa da visibilidade dos que estão vendo. E quantas vezes isso encanta homens em dizer assim, nossa, que boa oferta, nossa, que benevolência. Mas o reino de Deus é esse reino do qual você pensa assim, o que eu vou honrar a Deus? E isso é entre eu e Deus, e eu vou propor porque eu vou levar com toda alegria, com toda generosidade, seja o que for, porque esse recurso está abençoado pelo Deus que pode todas as coisas. E se forem 2 moedas, não importa, não se trata de dinheiro, mas se trata de fidelidade. Se trata de quebrantamento em falar assim, Senhor, tudo que eu tenho hoje é esse recurso. Mas que alegria. Conto um exemplo, né? O ano de 2020, pandemia, bem em meio à pandemia, eu e a Kelly, a minha esposa, nós ficamos desempregados. No meio da pandemia, eu fiquei mais de 1 ano desempregado. Já testemunhei isso em outras vezes, assim, Deus cobriu, Deus cuida da gente, porque assim, a fidelidade tem a ver com aquilo que você recebe. Se você não recebe, você não tem para contribuir, mas quando você recebeu e contribuiu, Deus cuida de toda a sua vida. Mas naquele ano aconteceu que eu tive uma oportunidade de um freelance que era um recurso bem contado ali, não era um salário, era um freelance, não é? Bem freelance mesmo. Mas que alegria eu tinha no meio da pandemia em receber aquele freelance e falar assim, tenho contribuição para dar. Obrigado, Pai. Isso aqui já faz um mercadão. Pai, louvado seja o Senhor. Contente por isso, né? Que é esse sentimento que deve nos permear. Quantas vezes eu já me vi desempregado na vida e nos momentos de oferta eu falava, Senhor, como eu gostaria de estar nesse momento participando. Mas eu confio na Tua provisão.
eu vou ficar, o tempo que eu tiver que ficar, eu estou me empenhando melhor para ser reempregado, mas é sempre o Senhor que cuida, é sempre o Senhor que provê. E viver a fidelidade e o cuidado de Deus nessas medidas. Mas é disso, desse coração que quer participar. O nosso coração não pode ficar, se o teu coração fica resenhando para participar com o teu tempo, com a tua saúde, com o teu dinheiro, com os teus recursos, significa que tem algo mais importante do que a causa pela qual você está sendo provocado naquele assunto, naquela questão. Não é? O coração precisa estar disposto a isso. E aqui, 1 Coríntios 16, 1 e 2, você lendo, Paulo dizendo: olha, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como eu ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, ou seja, toda a semana regular, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. É Paulo dizendo assim: olha, vocês devem regularmente participar para que o trabalho continue, para que isso seja algo de valor, algo sustentável, e conforme a possibilidade de vocês, e a partir disso ter a alegria no participar. Então nós vemos aqui, olha, uma participação de bom grado e com interesse em participar, ter a vontade, o prazer, a satisfação nisso, participar com alegria. Nós na igreja aqui nós não estipulamos métrica, porque isso no Novo Testamento não está previsto, não é? O que nós podemos olhar no Antigo e ter como referência é que assim, tem a ver com uma medida de honra naquilo que você faz para Deus. Então é algo substancial, sim, porque se Deus ele é honrado, você precisa pensar nisso, mas isso é algo do teu coração e Deus. E é tão deprimente quando a gente vê nos nossos tempos algumas igrejas dizendo: olha, venha para cá, porque aqui você vai ter que contribuir com menos, com 5%. E algumas igrejas chegam a esse nível, meus irmãos, de uma forma tão tragediosa, não é? Isso é algo do seu coração. A gente já leu aqui o texto: cada um contribua conforme propôs no seu coração. Mas sabe, participe na igreja local com o missionário, participe nas obras que Deus tem te provocado, mas tenha o prazer de participar de uma maneira alegre e feliz, não é? Envolta com o reino de Deus. Pense que o reino é grande, pense que não tem a ver só com uma obrigação, com um compromisso com a igreja do CEP, do qual você participa, mas é com a obra de Deus. Eu já tive momentos na minha vida que eu participei em igrejas das quais eu nunca pisei, mas eu sabia que a causa era verdadeira, eu sabia que o propósito era legítimo e com toda alegria eu participei lá sim. Obras missionárias, devemos participar, mas no sentido de ser instrumento de Deus naquilo que Ele nos propõe e nos coloca. Mas isso tem sim a ver com a igreja local, finalizando aqui, não é? Porque assim, se você escolher uma igreja para participar, você precisa participar dela em todos os sentidos e buscar a forma de abençoar nesse lugar, de ser um instrumento. Mas como eu disse na semana passada, essa bênção, essa contribuição não tem a ver com dinheiro propriamente dito apenas. Às vezes as pessoas polarizam esse assunto, não é? Olha, pastor, eu estou vendo uma necessidade, vai lá, contribua, mas vai com o teu coração pronto para entregar o teu melhor. Pastor, eu percebi que essa igreja poderia ter algo melhor ali e ninguém percebeu, amém, você está sendo sensibilizado a isso. Vai lá entregar o teu melhor se você pode, se você se sente convidado a isso. Vai lá se dedicar ao reino de Deus nessa medida. Ore, busque ao Senhor uma igreja da qual você tem alegria em participar. Uma igreja que seja fiel, uma igreja que se volte ao senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas e que produza o reino de Deus. Uma vez que você entendeu qual igreja essa é, participe com ela de todas as formas. Já disse também, tem gente que às vezes acha que é ser patrocinador da igreja, então eu dou o dízimo e não faço mais nada, eu dou uma oferta e está tudo ok. Não, a igreja não precisa de patrocinadores, o patrocinador único e exclusivo da igreja é o Senhor nosso Deus, é Ele quem supre as nossas necessidades. Porque quando a gente participa com os nossos recursos, isso eu digo, isso sempre eu reforço esse aspecto. Quando você oferece uma primeira parte que é expressiva e você olha para aquilo, é uma maneira de você dizer assim: o dinheiro, ele não é o meu dono. Semana que vem a gente vai falar sobre fé, encerrando esse assunto. Você está dizendo assim: olha, é Deus quem cuida de mim. Por isso que eu participo, por isso que eu tenho prazer de viver. À luz do episódio que a gente viu, essa viúva aqui, o simples fato de ser viúva, ela era alguém
em situações difíceis do seu tempo. Ela precisaria ser cuidada pela sua família, se ela não tivesse família, ela tinha que ser abraçada pela igreja. Assim que o relato do tempo aqui contextualiza. 2 moedas para ela faziam diferença, mas ela é alguém que vai lá e experimenta a fé. Então, assim, além de vir participar com alegria, o exercício de participar no reino de Deus, em qualquer lugar com o qual você se sinta convidado a participar como o reino de Deus, você tem que fazer com alegria, com fé, com entrega, com satisfação. Você tem que fazer isso de uma forma prazerosamente, vivendo essa medida de consagrar ao Senhor. Quando você consagra uma primeira parte, você diz assim: Pai, eu creio que tudo mais que eu tenho a ser suprido, será suprido pelo Senhor. E quando a gente vive isso, meus irmãos, aí você vive uma medida da qual braço humano não faz, mas o braço de Deus chega. Eu nem gosto de falar isso, porque tem muita gente que daí vai... É errado, se você vir para fazer barganha, você não vai levar nada. Mas quando a gente prioriza a nossa vida em Deus com relação a todos os aspectos, Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer frutificar. Deus quer cuidar das nossas necessidades. Deus quer mostrar o quanto Ele é bom. Mas em todos esses aspectos, nós devemos nos submeter a Ele, querer viver, participar, ser luz, consagrar a Ele tudo que somos, tudo que temos, e viver a satisfação, a alegria de ter o cuidado pessoal dEle. Eu costumo pensar que assim, quando alguém talvez tenha dificuldade nesse sentido, é meio que assim, não, eu estou fazendo minha conta, estou fazendo minha matemática, eu estou com a minha calculadora na mão, eu preciso garantir a minha. Mas quando a gente, antes de tudo, antes de separar qualquer boleto, qualquer coisa, você fala assim, eu vou propositar no coração algo que está no meu coração, diante de Deus, eu quero orar. Semana passada eu falei sobre isso, a gente oferta, a gente ora pelo que será feito, nós oramos para onde vai ser destinado, pelas pessoas que vão ser alcançadas. Quando a gente faz isso, é uma maneira de dizer assim, Pai, todas as minhas necessidades estão diante do Senhor. Faça o teu querer. Eu quero participar no que o Senhor tem a fazer pelo mundo. Quero viver prazerosamente nessa missão que o Senhor tem feito. Lá no meu trabalho, quando eu estou ganhando meu dinheiro. Lá no meu dia a dia, quando eu estou ajudando alguém. Ninguém está vendo, mas eu estou representando Deus naquela situação. Lá na minha família, quando eu estou usufruindo o fruto do meu trabalho. Lá no lugar ou nas situações onde Deus está me apontando como lugares onde o reino está sendo manifestado e eu sou possibilitado em participar daquilo, em tudo isso, a possibilidade de participar do que Deus está fazendo e se alegrar e ter Deus no projeto da sua vida, enquanto você também participa do projeto do Senhor em todo o amplo da sua vida. Quanta bênção, quanta coisa boa tem em tudo isso. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Vamos falar com Deus nesse instante. Pai, a Tua palavra está colocada em muitos textos, em muitas referências, em muitos contextos, trazendo aqui consciências das quais precisamos pensar. Tudo começa, Senhor Deus, em quem o Senhor é para nós de fato. E nós devemos, Senhor Deus, nos voltar a isso, a viver essa plenitude de quem o Senhor é para nós, do que o Senhor fez por nós. E nós vivemos, ó Pai, primeiramente comprometidos em refletir isso para o mundo, porque tudo começa nisso. Para tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive na obtenção dos nossos recursos. Seguido, Pai, tem a ver com honrar o Senhor e tudo que o Senhor tão bondosamente, benevolentemente o Senhor é para conosco. Honrar o Senhor, saber quem o Senhor é, te adorar por tudo que o Senhor é e faz por nós, com tanta alegria, com tanta satisfação. Sermos instrumentos do Senhor na nossa família, viver o cuidado, a providência do Senhor cotidianamente, ser instrumento sobre a vida de outros, participar naquilo que o Senhor está fazendo. Quantas boas oportunidades. Ensina-nos conforme tudo que vimos, ó Pai. Precisamos, Senhor Deus, participar com alegria, participar com o coração que queira participar. Precisamos entender, ó Pai, que não se trata do dinheiro, do recurso, da moeda, do papel, da cifra. Tem a ver com uma vida da qual o Senhor faz parte por completo, uma vida da qual o Senhor está no trono e não há nenhum tipo de ídolo ligado a nada. Tudo está submetido ao Senhor. E quando, Pai, o Senhor, então, é tudo para nós.
O Senhor cuida de tudo, de todas as coisas. Nós podemos participar, envolver, ter a alegria de ver o Senhor fazer, ó Pai, tuas bênçãos nas nossas finanças também, multiplicar, Pai. Não porque a gente fechou um contrato com o Senhor, não porque a gente comprou alguma coisa, porque nós não temos nada que possa garantir nada, que não possa assegurar nenhuma transação com o Senhor, não é disso que se trata. Mas é o Senhor, ó Pai, é o Senhor que quer mostrar, ó Pai, teu cuidado cotidiano. É o Senhor que quer mostrar o quanta alegria e satisfação o Senhor causa na nossa vida com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Pois o contentamento do qual Deus faz parte e é o ambiente e é a atmosfera, dá tanta alegria no coração, independente do quanto que se tenha, independente do quanto que se viva, porque é o Senhor que é a fonte da nossa vida, é o Senhor que da onde tudo vem, Pai, tudo vem de Ti, tudo tem a ver com o Senhor. Que a gente entenda isso, Pai, que a gente se renda a isso, que a gente adore enquanto a gente trabalhe, que a gente adore enquanto a gente faça negócio, que a gente adore enquanto, Senhor Deus, enquanto nós estamos, Senhor Deus, vivendo nossas vidas comuns, usufruindo o que alcançamos, ajudando pessoas, contribuindo com missionários, contribuindo com portas do reino dos céus em múltiplas expressões, participando com alegria, com força abraçal, com recursos, com os nossos bens, Pai, na igreja. Pai, que a gente tenha alegria, que a gente tenha tudo aquilo que o Senhor espera de nós e a Tua palavra aponta. Porque isso, Senhor Deus, agradará, isso tornará-nos aceitáveis, nós e o que fazemos aos Teus olhos. E o Senhor não quer, Pai, qualquer coisa, o Senhor não quer alguém, um servo, um crente, alguém que traga uma oferta, alguém que venha em algum dia, alguém que entregue alguma coisa, mas o Senhor quer o melhor de nós, o melhor do todo que somos, e nós temos que viver nesse sentido. Nos abençoe e nos ajude, conforme o que observamos na Tua palavra. Trabalhe em cada coração, Senhor Deus, além daquilo que lemos, refletimos, daquilo que foi dito, que o Teu Espírito, Pai, ministre individualmente o que cada vida aqui precisa refletir, porque tem a ver com a fidelidade ao Senhor, não é a fidelidade a essa igreja, não é a fidelidade a essa casa, a esse pastor, a esse grupo de pessoas, é a fidelidade ao Senhor. Independente se conviva aqui ou se convive em outra comunidade, não importa, é ao Senhor que se deve, Senhor Deus, a nossa devoção. E que isso continue a frutificar nas nossas mentes e corações. Em nome santo de Jesus. Amém.